Vamos falar um pouquinho agora falamos sobre a agricultura, agora nós vamos falar sobre a pecuária. É uma atividade econômica que também faz parte do setor primário, tá? Está relacionada à criação de animais, como bois, porcos, aves e ovelhas. A criação desses animais tem como finalidade obter produtos que muitas pessoas consomem no dia a dia, como a carne, o leite, ovos, não é verdade? Bovinos, bois e vacas, produto que a gente consome, carne, leite e o couro também é utilizado para a fabricação de roupas, sapatos. Suínos, porcos e porcas, produtos, carne e derivados, como linguiça, mortadela, não é verdade? Caprinos, bodes e cabras, produto, carne, leite, queijo. Ovinos, carneiros e ovelhas, o produto, carne, lã. Aves, galinhas, patos, avestruzes, marrecos, carnes e ovos. E plumagem também, que às vezes, na maioria das vezes, eles usam também, tá? As penas. Extrativismo também faz parte do setor primário. E ele se baseia na extração de recursos naturais, ou seja, recursos que vêm da natureza, que pode ser de 3 tipos: animal, vegetal e mineral. A extração animal consiste na atividade de captura de animais em seu habitat, como no caso a pesca de peixes, camarões, coleta de caranguejos e ostras. A extração vegetal envolve a coleta de produtos que crescem nas áreas de vegetação, tá? De forma espontânea, diferente da agricultura que precisa ser cultivada. São árvores que tem lá na natureza e que são extraídas, de onde são extraídos os produtos. No caso, o açaí, o guaraná, palmito, látex, certo? Que é da seringueira, castanhas, madeira. Isso é extração vegetal, que é lá na mata. Extração mineral constitui a obtenção de recursos naturais, por exemplo, ouro, prata, cobre, diamante. Essas atividades podem ser desenvolvidas de maneira simples, manualmente ou com o uso de poucas ferramentas. E também por meio de máquinas, como nós estamos vendo na letra A, extração de ouro aí, ele com uma bateia, que parece uma bandeja, e na mineração aí também eles estão fazendo a mineração, a extração do manganês, que é um tipo de minério, mas eles estão usando máquinas, não é? Agora vamos conhecer outro setor, indústria. Nós conhecemos os setores primários, a agricultura, pecuária e o extrativismo, certo? Agora nós vamos conhecer o setor secundário, que no caso são as indústrias. Por meio das máquinas e do trabalho das pessoas, a indústria tem como principal função a utilização dos produtos provenientes do setor primário, ou seja, o que é extraído no setor primário quando precisa ser processado e para poder chegar até o supermercado e a gente comprar, passa pela indústria. Se não precisar, como frutas e verduras, aí eles são vendidos direto na feira. Mas, por exemplo, quando a gente vai comprar, a gente viu lá que do porco, a gente come a carne e tem também a linguiça, por exemplo. A gente vai comprar 1 quilo de linguiça no supermercado. Para a linguiça chegar daquele jeitinho pronto para a gente, ela precisa sair do abatedouro, onde preparam a carne, e ir para a indústria para a fabricação da linguiça, embalagem e depois chegar ao supermercado, certo? Então, essa matéria-prima, que seria a carne de porco, vai se transformar em linguiça nesse setor secundário, para poder ir para o setor terciário, que são os supermercados. As matérias-primas para as indústrias. A indústria necessita de diferentes matérias-primas para a fabricação dos diversos produtos que são consumidos no nosso dia a dia, como roupas, calçados, eletrodomésticos, alimentos. Essas matérias-primas são classificadas em 3 tipos:
de origem, tá? Animal. No caso, seria como a linguiça, seria de origem animal, veio da carne do porco. Vegetal, que seria de frutas, do trigo, por exemplo, que foi colhido lá no setor primário, o trigo, e ele foi para a indústria para ser transformado em farinha. Então, origem vegetal. E origem mineral, que seria como o ouro. Ele foi extraído, é um tipo de minério, foi extraído e depois foi para a indústria para ser transformado em algum objeto, tá? Aí nós temos aí uma indústria de calçados na letra A, indústria de papel e celulose na letra B e indústria de sal na letra C. Indústria de calçados, nós temos aí, na maioria das vezes, é usado couro de animal, tá? Indústria de papel usa de origem vegetal e a indústria de sal aí é de origem mineral. Agora, qual é a diferença entre a produção industrial e a produção artesanal? Você sabia que é possível fabricar alguns produtos tanto da maneira industrial como na artesanal? Sim, né? Para a fabricação de vasos de cerâmica, por exemplo, a matéria-prima é argila, barro, e geralmente é extraída das margens dos rios. A argila também pode ser utilizada na fabricação de tijolos, telhas e pisos. Ao que acontece, os vasos de cerâmicas podem ser produzidos de maneira industrial, em uma fábrica, tá? Em uma indústria, e eles podem ser produzidos também pela a fabricação artesanal. No caso, quando os vasos são fabricados de maneira industrial, se produz em grande quantidade em menos tempo. Já de maneira artesanal, que nós estamos vendo aí o artesão moldando um vaso de barro, ele vai levar mais tempo para fabricar, uma pequena quantidade também, né? Quando são feitos por meio de trabalho manual, os vasos de cerâmicas podem ser elaborados como elementos diferentes uns dos outros, sem necessariamente apresentar padronização. Isso é verdade? Será? Quando eles são fabricados todos iguais, certo? Na indústria. Mas, quando ele é fabricado artesanalmente, cada um pode ter uma modelagem, diferenciada, ser único, certo? Então, isso é verdade. Agora, nós vamos para o setor terciário, que é o comércio. O comércio compõe as atividades do setor terciário, que envolve a compra e a venda e a troca de produtos entre pessoas e também entre empresas. A comercialização das mercadorias é realizada em diferentes estabelecimentos, como lojas, supermercados, padarias, farmácias, restaurantes, feiras, shopping, pela internet, por meio de e-commerce e o comércio eletrônico, tá? Aí nós temos aí feiras e nós temos prestação de serviços, que também compõe o setor terciário, que aí é a atividade econômica que envolve serviços prestados por profissionais por meio de conhecimentos específicos, como médicos, nós estamos vendo aí uma dentista, né? Advogados, professores, jardineiros, faxineiros, motoristas e entre outros. O comércio e a prestação de serviços são as atividades econômicas que mais empregam pessoas no Brasil, tá? Não que as outras não empreguem. O setor primário da agricultura emprega muita gente. O setor industrial, que é o secundário, a atividade comercial, que é o setor secundário, também emprega muitas pessoas, mas o comércio e a prestação de serviço, que é o setor terciário, envolve muitas pessoas, o emprego de muitas pessoas, tá? Aí nós temos dentista, professor, nas imagens, garis e
motoristas. Agora, vocês vão responder o que vocês aprenderam. Use o que aprendeu. As ilustrações a seguir mostram algumas pessoas trabalhando. Preencha as informações no quadro a seguir, referentes às atividades econômicas desenvolvidas. A qual setor da economia essa atividade pertence e qual o produto ou serviço obtido por meio desse trabalho. Nós estamos vendo aí, ó, um homem realizando a pesca. E a pesca está em que setor? Vamos lá, vocês vão colocar, tia vai botar aqui, peraí. Pronto. Pesca está no setor primário, que é o extrativismo. Lembra que setor primário é agricultura e extrativismo, então vocês vão colocar aqui, ó. Eu vou tentar escrever, mas não vai dar certo, porque fica grosso. Setor primário, e vocês vão escrever aqui nesse quadradinho, ó, primário, vocês vão escrever no primeiro quadradinho. E vocês vão escrever também que o setor, além do setor, qual é a atividade? O extrativismo. E o produto ou serviço que está acontecendo aí, o que é que a gente tem quando pesca? Peixes, não é? Então, vocês vão colocar no segundo, qual é o produto que vai ser extraído dessa atividade? Peixes. Nós temos uma segundo desenho, que é a indústria, a fabricação de carros aí, não é? Então, indústria, qual é o setor? Secundário. E o serviço que vai ser realizado, ou o produto que vai sair desse setor, são os carros, os automóveis, né? E assim vocês vão fazendo os outros também, tá bom? Segundo, relacione os produtos apresentados na coluna da esquerda de acordo com o estado em que se encontram apresentadas as colunas da direita. O que é que a gente vai fazer? Nós temos lápis. Aí nós vamos ligar para, nós temos estado natural, é aquele que não precisa ser modificado, certo? Ele, do jeito que ele é colhido lá na natureza, ele é utilizado. Então, nós temos estado natural beneficiado, que é quando ele passa pela indústria para ser descascado e depois chegar na nossa mesa, na nossa mesa para nos alimentarmos, e quando ele é transformado. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu tenho aí o lápis. O lápis a gente sabe que é de madeira e ele vem das árvores. Então, ele não tem uma árvore inteira aí para ele ser em estado natural. Beneficiado não só tirou os galhos da árvore, ele foi o quê? Transformado. Então, eu vou pegar o meu lápis e vou ligar para cá. Desculpa. Eu vou ligar o lápis para o transformado. E assim vocês vão fazer os outros, tá? Vamos lá. Para fazer mais, escolha um produto que você consome frequentemente e pesquise as seguintes informações. Qual a principal matéria-prima? Qual a origem da matéria-prima, se é animal, vegetal ou mineral? E quais os trabalhadores envolvidos nessa produção? Em seguida, retorne ao conteúdo produtos que consumimos em nosso dia a dia e faça um desenho em seu caderno, as etapas de fabricação desse produto até chegar à sua casa. Em sala de aula, apresente aos colegas o resultado. O que é que vocês vão fazer? Pegar o caderno de geografia, fazer o cabeçalho, escrever. Pronto, escolha um dos produtos que vocês mais consomem, que mais vocês consomem ou usam. Pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Vocês vão colocar lá e vocês vão colocar. Se for um lápis, nós sabemos que ele é de origem o quê? Vegetal. Aí, coloquei lá, lápis, origem vegetal. Vou saber quais os trabalhadores envolvidos nessa produção. E
Depois vocês vão fazer um desenho. Como é que sai? Sai lá da floresta, que são as árvores, depois vai para a indústria para ser fabricado os lápis e depois são colocados nos supermercados para as vendas ou nas lojas, certo? Vocês vão fazer isso no caderno, esse terceiro. Quarto, faça uma entrevista com uma pessoa que já realizou ou ainda realiza algum tipo de trabalho voluntário e registre em seu caderno. Você poderá seguir o roteiro de perguntas a seguir. Também no caderno de geografia, o quarto. Qual é a atividade que você realiza? Em qual lugar e qual público? Por qual motivo você realiza esse trabalho e quais os benefícios desse trabalho? Tia, minha mãe faz um trabalho voluntário, ela ajuda os idosos lá no abrigo dos idosos. Então, aí você entrevista sua mãe, é minha avó que faz, entrevista a avó, minha avó não tá na minha casa, ops, faz a pergunta pelo WhatsApp, liga, tá bom? E escreve no caderno. Quinto, leia as manchetes e responda as questões. Então, vocês vão ler as 3 manchetes, interpretação das manchetes aqui, de quais assuntos as manchetes estão tratando, por que o trabalho infantil deve ser combatido, explique qual é o problema no fato das mulheres ganharem menos que homens na mesma função, discuta sobre isso com os seus colegas e professores, no caso vocês vão conversar com os pais de vocês. Quais atividades informais são realizadas por pessoas que estão desempregadas, que eu falo no início, que o trabalho que não é legalizado na carteira, com o salário mínimo, com direito a férias, essas pessoas estão desempregadas quando não tem esse tipo de trabalho. E elas realizam trabalhos informais, são vendedores ambulantes, que estão vendendo lá na praia, vendem nas ruas, nas calçadas, nas feiras e vários outros tipos de atividades que são informais. Catadores de material recicláveis, tá bom? Desafio: setor primário, setor secundário e terciário. Contorne as palavras de acordo com as cores da legenda. O que for setor primário vai ser circulado de laranja, secundário de verde, terciário de azul. Vamos lá, vou escolher um aqui. Restaurante. Restaurante, ele é uma prestação de serviço que nós temos de garçons e nós vamos para nos alimentarmos. Então, ele é do setor terciário. Agricultura. Agricultura. Ela é do setor o quê? Primário. Então, eu vou pegar e vou circular de laranja. Indústria. Saiu o trigo lá da roça e foi para ser feito farinha onde? Na indústria, setor secundário. Verde. Não vai ter o mesmo verde, mas entenderam como é que vocês vão fazer? Se for primário, como extrativismo, agricultura, vão ser laranja. Secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, shopping, loja, farmácia. Agora, nós vamos para a linha de chegada. O que nós falamos nesse capítulo? Sobre trabalhadores e suas atividades, sobre os produtos que consumimos no nosso dia a dia, sobre as atividades econômicas e seus produtos. Então, vocês vão marcar aí o xizinho no que a gente estudou, que vocês conseguiram compreender. Vocês entenderam que existem vários tipos de trabalhos? Vocês entenderam que os produtos que consumimos no nosso dia a dia passam por várias pessoas até chegar na nossa casa? Vocês entenderam que as atividades econômicas se dividem em setores? A agricultura, setor primário, extrativismo, indústria e construção civil, setor terciário, secundário, e comércio e prestação de serviços, setor terciário. Então, ele se divide em 3 setores, primário, secundário e terciário. Vocês viram tudo isso? Marquem aí. E por hoje é só. Depois vocês vão resolver essa outra aqui. Agora não. Vamos com calma.